Rádio Macau Entrevista. Olá, viva, bem-vindo a mais uma edição de Rádio Macau Entrevista, hoje com Jorge Fão, Presidente da Assembleia Geral da APOMAC, a Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau, antigo deputado. Boa tarde, Sr. Comendador Jorge Fão. Bem, eu, Gilberto, boa tarde, mas eu não gostaria que me tratasse com o título de comendador, não é? Por mim, foi um prazer, receber esta comenda, mas o título para mim só é usado para incomodar certas pessoas. E eu não vou usar este título. E só o uso quando necessário. Jorge, mas passados agora estes dias, a condecoração já foi recebida há alguns dias, que significado? Continua surpreendido? Diz que estava surpreendido. É verdade que eu estava muito surpreendido. Porque repara que com o Cavaco eu tive vários encontros no passado. E dos encontros que eu tive com o atual Presidente da República Portuguesa, na altura Primeiro-Ministro, os encontros não foram bem sucedidos. Não conseguimos bons resultados, porque o nosso Presidente da República, então Primeiro-Ministro, portanto o Dr. Cavaco Silva, não era um homem que também tomava decisões, ou que decidia rapidamente. Então, normalmente, tende a protelar as decisões, não é? E, na altura, não tínhamos muito tempo, porque já estávamos muito próximo de 99. Haviam questões que deviam ser resolvidas, não é? E não foram. E quer em Portugal, quer em Macau. Em Macau falámos sobre a questão da isenção do IRS, e ele também praticamente lavou as mãos, né, sobre este assunto, de modo que não podia contar com uma condecoração por parte dele, né? E naqueles tempos, e lembro-me daqueles tempos, em que quando eu andava nas lidas sindicais com os meus comparsas na altura, houve quem que andava a espalhar a notícia que eu estava a trabalhar para a China. E eu soube disso. Mas acontece que depois do handover, as pessoas que andavam a espalhar essas notícias são as mesmas pessoas que assumiram a nacionalidade chinesa, né? Por conseguinte, eu sempre digo que o tempo acaba por dar razão e o tempo acaba por curar certas feridas, né? Como aconteceu. Mas apesar dessas dificuldades negociais que houve na década de 90, e para quem está a ouvir e não acompanhou essas questões, apesar de tudo, conseguiu-se bons resultados? Bem, em termos sindicais, nós achamos que conseguimos. Tanto assim que a própria imprensa portuguesa divulgava e dizia, não é? Aliás, lembro uma das peças jornalistas foi escrito por si, o Gilberto também escreveu, diziam no cabeçalho, portanto, os protagonistas, digamos, de todo este processo de integração, que eu, por acaso, sou uma das figuras que fazia parte daquele grupo dos protagonistas. Isto porquê? Porque conseguimos fazer publicar a tempo e hora o diploma de integração. Se não me engano, é o Decreto-Lei número 357. Isto aconteceu em 93. Mas é claro que o diploma não foi do agrado total da nossa parte, nem de quem tenha uma outra visão em relação à integração, porque a integração foi trabalhada para um abandono dos portugueses em Macau e não para as pessoas ficarem. E tanto sim que as pessoas saíram, né? Uma boa Jorge, parte deixaram. Tratou nessa fase da integração, e hoje, passados estes anos todos, já se pode falar com algum distanciamento deste período, mas procurou-se tratar mais dos portugueses que regressavam a Macau do que dos portugueses que ficavam em Macau? Não, eu acho que, o diploma em si, dava várias opções. Eu não posso dizer se eles estavam a pensar para o regresso dos portugueses. Não sei se é isto que estava em causa. Mas a verdade é que isto contribuiu. Porque como nós tivemos que fazer, digamos, opções com N anos de antecedência, quando podia ser feito
na altura ou até depois, né? Podia até ser depois de 99, não tem que ser necessariamente antes de 99, né? Mas como deram um prazo muito curto e muito limitado para as pessoas tomarem uma decisão, porque tratava-se de uma decisão difícil de tomar, com N anos de antecedência do handover, portanto, seria muito difícil tomar esta decisão e as pessoas tiveram que tomar. E daí a razão que um bom número de pessoas resolveram por regressar a Portugal. Outros não digo regressar, porque são pessoas de cá, nasceram cá, cresceram cá e acabaram por optar também para se integrarem nos quadros de Portugal. E essas pessoas ficaram muito arrependidas, que eu sei, conheço casos em que as pessoas estão lá e não estão contentes, e há outros que foram e acabaram por regressar, abandonando o cargo e voltaram a Macau. Portanto, são situações criadas pelo próprio processo de integração. E depois ainda há uma outra via em que eles deram a oportunidade às pessoas de se desvincularem. Portanto, o quadro, digamos, da função pública ficou reduzido. No quadro ficou reduzido porque deram a oportunidade a certas pessoas que já têm uma certa experiência, digamos, na função pública e preferiam abandono, não é? Recebendo em troca uma compensação pecuniária. Portanto, eu acho que é esta parte que não estava na altura bem feita e nós também tínhamos questionado. Mas pronto, o governo manteve, né? E o governo tem sempre a última palavra. Nessa fase foi positivo o câmbio para as pensões? Bem, o câmbio das pensões, de facto, quando se tratou da transferência, digamos, das nossas pensões para Portugal, estava em discussão, então, o valor cambial. E o valor cambial oficial, na altura, era qualquer coisa, se a memória não me falhar, 19 escudos, cada pataco valia 19 escudos e qualquer coisa. Ora, sabe que aqueles que já estão aposentados, pronto, já sabem qual seria a sua pensão, mas aqueles que ainda se vão aposentar desde 93 até 99, portanto, o câmbio, como todos nós sabemos, o câmbio praticamente é um câmbio que se oscila a todo momento, a todo dia, não é? E o governo quis impor este câmbio oficial daquela discussão que nós tivemos, não é? Eu tive uma reunião, eu estive com o Dr. Nelson Ramos e mais uns camaradas de armas, já não me recordo quais são. Estavam connosco o Dr. Vítor Pessoa, o secretário da Economia de então, o diretor das Finanças, o presidente do Fundo de Pensões e o próprio Dr. Rangel, o Dr. Jorge Bruxo esteve presente. Portanto, houve uma reunião bastante alargado e nós fomos convocados à última hora, sem saber de antemão, previamente, o que íamos falar ou discutir. Portanto, não nos deram muita margem de manobra para contra-argumentar, portanto, não nos avisando com antecedência de que se tratava e qual era, digamos, a ordem do dia desta reunião. Portanto, foi algo muito difícil. Mas conseguiu-se um câmbio bastante melhor, 21 De facto conseguimos, porque antes da reunião, nós chegado ao edifício, por acaso, ajustámos, né? Tivemos que fazer um ajuste rápido entre nós, portanto, nós, ou seja, membros da área sindical. Então ficou decidido que só falaria eu. Mais ninguém fala, tem direito à fala. E eu pedi também que os meus comparsas não me tirassem a minha palavra e não me cortassem. E eu posso cometer algumas falhas, mas se as falhas foram cometidas no momento, foram propositadas. E cometi. E o governo impôs aquele valor, eu contra-argumentei não concordando, e o governo diz que não, mas esse valor é oficial. E eu disse, não, esse valor é oficial para vocês. E eles, então como é que quer? Diariamente o câmbio oscila, então eles preferiam assim. Todo momento em que o funcionário entrega o requerimento para a aposentação, portanto, é o câmbio daquele dia. Portanto, é o dia a partir da manifestação da vontade de se aposentar. Então, eu também contra-argumentei. Não podia ser assim, porque sendo assim, corre o risco de a pessoa aposentar hoje, ter um câmbio inferior e se aposentar daqui a uma semana, ter um câmbio superior. Neste caso, a pensão seria maior ou menor consoante o valor cambial. Pode acontecer, então, em casos em que funcionários de categoria mais baixa, eventualmente, venha a ter uma pensão superior a um funcionário de categoria mais alta em função da taxa cambial. E ele disse, bem, mas isto é uma fórmula, é uma forma de a gente encontrar uma solução para isto. Eu disse, não. Eu perguntei ao doutor, então, ao doutor secretário, né?
Então, o seu secretário, porque anualmente o seu secretário emite uma circular para que os funcionários dos serviços públicos não podem jogar e só podem jogar, digamos, nos 3 dias do Ano Novo Chinês. Eu perguntei-lhe, porquê é que a função desta circular que os funcionários só podiam jogar nesses 3 dias, no casino? Mas isto não tem nada a ver com o caso. Ele respondeu-me, nós estamos a falar do campo, o senhor está-me a perguntar sobre o jogo do casino, e disse, bem, responde-me esta pergunta, já lhe digo que isto tem a sua razão de ser. Eu disse, nós emitimos a circular, isto é para a defesa do funcionário, porque a administração pública não quer que os funcionários públicos jogam o ano todo e só podem jogar 3 dias por ano, por uma questão tradicional. Pronto, era isso que eu gostaria. Eu disse a ele, era essa resposta que eu estava à espera. Portanto, o governo não queria que os funcionários arriscassem. Portanto, o jogo é um risco. Portanto, limitou-se a conceder 3 dias por ano para poder jogar. Agora, aquilo que vocês vão introduzir, os sistemas que querem introduzir, é exatamente isto. Ou seja, quer que o funcionário público jogue o ano todo, não são 3 dias por ano. Portanto, todo e qualquer funcionário que apresente o seu requerimento para se aposentar é um jogo. E de maneira que eu contrapropus dizendo que eu preferia uma taxa cambial média dos últimos 6 meses. Ou seja, vamos decidir hoje a taxa cambial, portanto, média dos últimos 6 meses. Eles ficaram depois para nos responder e ficaram com essa proposta. Passado 2 semanas, voltamos a ser convocados e acabaram por aceitar, claro, não num período de 6 meses, mas num período, uma taxa cambial, uma média de 3 meses, e acabou por resultar uma taxa cambial de 28 escudos.848. Portanto, 21.848. Portanto, cerca de 22 escudos. Portanto, seria uma vantagem para todos nós, porque nós ganharíamos por cada pataco mais 3 escudos. O dinheiro foi transferido para Portugal e as pensões têm sido pagas no dia. Bem, o dinheiro que foi transferido para Portugal foi bastante dinheiro naqueles tempos. Temos que falar daqueles tempos, né? Porque o orçamento todo o território era um orçamento que não passa de talvez algumas centenas de milhões, 1 ou 2 centenas de milhões. Todo o orçamento, todo o território. É claro, não vamos comparar com os valores atuais, porque não é possível comparar. Então, eu sei que foi transferido para a Caixa Geral de Aposentações qualquer coisa como 31,5 milhões de contos. Portanto, eu acho que foi muito dinheiro. Só que este dinheiro não foi bem investido. Eles alocaram este dinheiro para um fundo de Macau, puseram de parte, e serviram-se, portanto, deste dinheiro para nos pagar a nossa pensão. Não só em relação aos funcionários de Macau, como em relação a todos os trabalhadores e empregados do Banco Nacional Ultramarino, do CTT, da RDP. Portanto, o governo de então acabou por se apropriar, entre aspas, de todos os dinheiros desses fundos. Isto para equilibrar o orçamento geral, digamos, de Portugal, o orçamento do governo, para que o governo português pudesse fazer parte do primeiro pelotão como sendo um membro da União Europeia. Portanto, a proveniência desses fundos, de todas essas, digamos, essas instituições em Portugal e também de Macau, neste caso, fez com que Portugal pudesse apresentar um orçamento equilibrado. Logo, mas os 31,5 milhões de então só foi possível, digamos, suportar os nossos encargos até o ano 2011. Ou seja, a partir do ano 2011, portanto há 3 anos atrás, as nossas pensões neste momento são suportadas pelo orçamento do Estado. Daí a razão que tem havido cortes. E quando se faz cortes em Portugal, também sofremos tais cortes. Portanto, nós estamos neste momento sendo pagos pelo governo português com os fundos do orçamento do Estado e não dos fundos que nós dispomos na altura. Quantas pessoas neste momento mais ou menos estarão? Bem, não podemos ter um número exato porque as pessoas já têm uma certa idade, não é? Anualmente existe sempre alguém que vai visitar o São Pedro.
de modo que eu suponho que neste momento deve rondar entre os 1.600 e 1.800 pessoas, mas que na altura deviam ter sido superior a 3.000 pessoas, ou talvez cerca de 3.000 pessoas. Mas neste momento deve rondar este número, 1.000 e tal pessoas só. Estes cortes têm afetado os pensionistas. Não há hipótese, digamos, de arranjar aqui um sistema que isente os pensionistas de Macau de não serem penalizados. Eu não vejo saída para isto, não é? Não vejo por uma razão muito simples, porque a própria China negou mesmo, quando subscreveu a declaração conjunta, a China foi muito clara nesse aspecto. Foi mais claro que Portugal. A China, quando assinou o acordo, já dizia que não pagava pensões a todos aqueles que aposentarem antes de 1999. E depois isto acabou por ser confirmado pela própria lei básica. Da parte portuguesa deixou isto em branco e, portanto, em função daquele decreto-lei 357, Portugal assumiu, portanto, o pagamento das pensões. Mas, ora, sendo Portugal a pagar essas pensões, se em Portugal sucede esta situação de cortes, não é, em relação à sua função pública, os aposentados e etc., eu não vejo, portanto, saída, porque nós temos que ter um tratamento especial, não é? Portanto, somos todos portugueses, estamos a ser pagos pela mesma instituição que é a Caixa Geral de Aposentações. Portanto, eu não vejo nenhuma saída, embora haja alguém que advoga a intercedência do nosso chefe executivo para falar com o nosso primeiro-ministro e devolver-nos os cortes. Eu acho que tudo isto não passa de promessas balofas no intuito de enganar algumas pessoas ou para caçar alguns votos, não é? Mas, infelizmente, isto faz parte da política, não é? E eu entendo esta política como sendo uma política suja, não é? Não é uma política, a partir de todos nós sabemos que isto não é possível, não é viável, não é? Apesar destes cortes, podemos dizer que estes pensionistas ainda têm uma pensão razoável? Bem, as nossas pensões de Macau, comparativamente com a de Portugal, são razoáveis, por duas razões muito fáceis de explicar. Primeiro, porque todos os pensionistas de Macau, estou-me a referir aos aposentados e pensionistas de sobrevivência, estão isentos de pagamento do imposto profissional, isto em função de um acordo subscrito entre Macau, o governo então de Macau, com o governo de Portugal. E em representação de Macau, na altura, quem subscreveu aquela parte foi até o secretário Alarcão Troni. Portanto, em função daquele acordo, portanto, nós não pagamos imposto. Portanto, aí nós já, o prejuízo ou a penalidade seria menor. E depois há uma outra parte que foi bom para nós também, porque repara que o euro está alto, né? O euro, nestes últimos 7 ou 8 anos, esteve sempre alto. O euro nunca esteve baixo, só esteve baixo quando aconteceu nos anos 1960, 1996, 97, 98, estava baixo. Mas depois subiu e agora manteve-se mais ou menos naquele nível de acima de 10 patacas. Portanto, aqui houve um aumento, a comparação em relação do euro com o US dólar, não é? Portanto, o euro está muito superior ao US dólar, o dólar americano. Por isso que eu acho que nós, nesse aspecto, temos uma pensão razoável. Não é porque o valor em si é razoável, porque isto aconteceu porque em função da taxa cambial do euro, também porque nós não pagamos impostos. Eu há pouco disse que o Jorge Fão, e é conhecido que desde o início é presidente da Assembleia Geral da APOMAC, há aqui uma questão que tem levantado alguma polémica em Macau, que é a questão do subsídio de residência, que o governo se tem recusado a pagar. Há já processos que vão para a última instância. Há aqui uma teimosia do governo. Eu não sei se se trata de uma teimosia do chefe. Agora, o que eu acho que existe uma teimosia de certos dirigentes, digamos, de Macau. Isto a começar pelos dirigentes, o dirigente do SAF e também do dirigente dos Serviços de Finanças. E, eventualmente, também da entidade tutelar, que é, digamos, as duas entidades. Tanto que é a doutora Florinda Chan e que é o doutor Tan Bayun. Porque repara que eu penso que quando a lei foi feita, eu até desconhecia da existência da tal lei. Quando me disseram que eu teria direito ao subsídio de residência, eu até fiquei muito surpreendido, porque esta lei
concede subsídio a todo mundo, praticamente, seja residente ou não seja residente, tenha casa própria ou não tenha, portanto, tem direito ao subsídio. Tanto assim que eu tenho uma casa própria, e ainda eu tenho direito ao subsídio. Por acaso, este subsídio de residência não se trata de uma questão que me abrange a minha pessoa, pessoalmente. Eu recebo o subsídio. Mas, infelizmente, existem para aí uns 160 pessoas que estão fora, foram postos fora, ou melhor, deliberadamente foram postos à parte. Por mim, foi teimosia dessas pessoas. Porque eu acho que quando se elabora um diploma desta natureza e com esta abrangência, eu penso que teria havido, digamos, uma orientação política. Portanto, eu suponho que, politicamente falando, o afastamento destas pessoas, deste grupo de beneficiados, eu acho que foi uma política completamente errada. As pessoas que estiveram à frente destes serviços não tiveram um farejo político suficiente de perceber, digamos, a intenção legislativa. Portanto, os chefes, ou então as pessoas que elaboraram, naturalmente quiseram dar mais qualquer coisa à função pública, porque não podiam aumentar os salários demasiado. Então tinha que dar um complemento, e este complemento veio em função do subsídio de residência e outros subsídios. Parece que as pessoas não perceberam isso. Mas há quem diga que quem já, portanto, beneficiou de um pagamento da sua transferência para Portugal, depois não tem direito a esse subsídio. Mas isso não faz cabimento nenhum, porque são pessoas que residem efetivamente em Macau. As pessoas, só por ter beneficiado uma passagem de regresso a Portugal e já não têm direito, mas depois podem voltar. E porque há quem que beneficiou de bagagem, eu conheço casos em que as pessoas beneficiaram das bagagens e levaram bagagens para Portugal e só porque não requeriu as passagens, e essas pessoas têm direito ao subsídio. Eu pergunto-me, mas que interpretação eles foram dar à lei? Eu acho que foi uma interpretação abusiva e não só, extremamente extensiva. Tanto assim que os pareceres de duas entidades que têm peso, o primeiro foi elaborado pelo CCAC, a CCAC acabou por dar razão aos aposentados, e depois, posteriormente, em função dos recursos que fizemos, o próprio Ministério Público, que normalmente joga a favor da entidade empregadora, que é o caso, neste caso, que é o Governo, o MP raramente emite pareceres contra o Governo. Mas este caso em concreto, o próprio Ministério Público fez um parecer em que dizia mesmo que tinha que pagar. Portanto, temos dois pareceres a favor dos aposentados e mesmo assim o Tribunal decidiu de forma diferente, não é? Eu fiquei muito desiludido, digamos, embora respeitando com esta decisão do Tribunal, mas digo sinceramente que não concordo, não é? Mas é um caso que não se resolverá certamente também no Tribunal de Última Instância. Bem, agora também não vemos outra saída, né? E como não vemos outra saída, já andamos tanto, né? Já gastamos muito dinheiro com isto. Gastamos da parte da APOMAC também e também dos próprios interessados. Os interessados tiveram que pagar o parte dos honorários do advogado, as custas, e agora ainda mais. Agora vão ter que pagar as custas judiciais, porque é uma penalidade. As custas agora, o próprio Tribunal está a penalizar a cada um dos recorrentes cerca de entre 5 a 8 mil patacas, só em custas, fora os honorários do advogado, né? O advogado fez um honorário específico, muito especial para nós, mas mesmo assim não deixa de ser um honorário, né? E agora, indo para o TUI, portanto o Tribunal de Última Instância, as custas seriam aumentadas, se no caso perderem, para 13 mil patacas para cada recorrente, fora os honorários que também vão, eu suponho que vão subir, né? Portanto, toda e qualquer pessoa que avance agora tem que pensar bem se deve ir para a frente. Agora, a conclusão é que nós tivemos uma reunião com todos eles, né? Os pensionistas vão se afastar. Vão se afastar porque, eu estou a referir aos pensionistas de sobrevivência, porque o Ministério Público emitiu um parecer desfavorável. E consequentemente, entendemos que não devemos arriscar os pensionistas, sob pena de ter que pagar ainda mais despesas, e eu penso que os pensionistas não têm meios para suportar tais encargos. Agora, da parte dos aposentados, já sei que para cima de 40 pessoas vão continuar a luta, vão até ao TUI. E felizmente, claro, nós tivemos sorte, né? Felizmente
pessoalmente falei com o nosso presidente honorário, o senhor David Chow, e expliquei-lhe a situação em que estamos, não é? Porque a deputada Melinda Chan acompanhou todo esse processo e ele, pronto, ficou-se a suportar todos, digamos, as despesas com as custas judiciais. Mas há alguma esperança de ganhar no TUI? Epá, esperanças, eu penso que a esperança seria a última coisa a morrer, não é? E espero que o TUI tenha uma outra interpretação, não é? Agora, temos muita, temos pouca. Eu acho que devíamos continuar a ter a mesma esperança que tivemos no passado. Temos dois pareceres, duas entidades que jogam a nosso favor. Agora vamos ver o que é que o TUI vai dizer, não é? Jorge Fão, esta semana, na sequência de uma Assembleia Geral, o Jorge Fão fez declarações públicas, um jornal concretamente, relativamente à questão das instalações. Há anos que eu ouço o Jorge e também o Francisco Panhão reivindicar, salvo erro, o terceiro andar do edifício onde está a sede da APOMAC, onde, se não estou enganado, funciona uma dependência dos serviços farmacêuticos, mas a resposta do Governo tarda. Ou não vai? É verdade, porque eu acho que já lá vão 3 ou 4 anos que estamos a falar sobre o mesmo assunto. Mas, da parte do governo, fecha-se em copas, né? O chefe passa a bola para o secretário por sua vez, chuta a bola para o diretor, e o diretor diz que por parte dele está tudo bem, desde que o superior esteja de acordo. Pronto. E temos andado assim, digamos, para trás e para a frente. O que acontece é que naquele edifício tem 5 pisos, todos os pisos de propriedade do Estado. A APOMAC está a ocupar praticamente 1,5 piso, e 1,5 piso não dá para funcionar, digamos, ou melhor, prestar melhores serviços, digamos, a nossa classe, a classe aposentada. Os serviços de saúde têm lá uma divisão de farmacêutica, de licenciamento de coisas, e ocupam logo 3 ou 4 pisos. Ora, que eu saiba, trabalham aí nada mais do que 20 funcionários. Eu não estou a ver porque é que eles precisam 3 ou 4 pisos naquele edifício. Ora, o trabalho que iríamos prestar, aliás, estamos a pensar, projetar, prestar um trabalho que tem a ver precisamente com os serviços de saúde. Porque nós queremos expandir a área da clínica e não temos espaço para tanto. Nós queremos introduzir na área da clínica, para além da fisioterapia, da clínica geral, queríamos também introduzir a parte da estomatologia, da parte de medicina tradicional chinesa e, eventualmente, se houver mais espaço, gostaria de pôr ali também um salão de beleza ou um cabeleireiro, não é? Ora, portanto, são vertentes, são matérias e são, portanto, áreas que têm a ver propriamente dito com a questão dos serviços de saúde. Portanto, estamos a ajudar os serviços de saúde a fazer aquilo que eles não podem fazer, ou não têm braços, ou não têm mãos, ou não têm recursos para fazer. E mesmo assim não querem ceder-nos mais um piso. Por isso que nós já estamos anos a pedir e pronto, e o governo continua a fechar-se em copas. Mas acha que é má vontade ou... Eu acho que sim, eu tenho que interpretar que isto houve má vontade do governo, porque o governo, quando tem vontade, faz tudo muito rápido. Eu basta olhar para o edifício do Skyphone. Tem um edifício lá pelos lados digamos, onde está, digamos, aquele mercado abastecedor. É um edifício de 8 pisos. Aquilo é um edifício grandioso, é um edifício que tem tudo. Tem uma grande cantina, tem um anfiteatro, tem tudo. E eu não tenho nada contra aquele edifício. Eu até gostei de ver um edifício assim. Mas eu gostaria que a própria APOMAC, ou seja, a classe aposentada, pudesse também ter uma coisa semelhante. Não digo 8 pisos, mas pelo menos 2,5 pisos, não é? Eu só precisava de mais um piso para poder funcionar ou prestar algum serviço, mais serviço, em benefício e em prol da comunidade. O Jorge acha que nesta distribuição de subsídios as associações que nós normalmente classificamos como mais tradicionais ou ligadas às forças tradicionais acabam por ser muito beneficiadas e que não há aqui um equilíbrio? Não há.
não há porque se forem ao boletim oficial, se forem ver com algum cuidado, os benefícios que são concedidos a certas associações tradicionais orçam para cima de milhões, dezenas de milhões, não é? Em relação à Pomar, dão 2 milhões e qualquer coisa pela Fundação e o secretário vai nos dar mais ou menos a mesma coisa, mas só que os subsídios só nos são concedidos até pior, ou seja, eu posso dar um exemplo. O subsídio deste ano, já estamos em maio, e só em abril é que recebemos o último tranche do subsídio do ano passado. Ou seja, nós só podemos fechar as contas do ano passado depois de receber o último tranche. O último tranche só chegou em abril. E o subsídio deste ano também chegou, só em abril. Isto quer dizer o quê? Nós devemos fechar as portas de janeiro até abril e deveríamos voltar a abrir em abril. Portanto, de janeiro até abril, se não houver o subsídio, não podíamos pagar os ordenados dos nossos funcionários. Temos 3 médicos, uma enfermeira, temos ainda alguns administrativos e despesas com eletricidade, água e etc. Não é? E quem é que paga? Os funcionários públicos trabalham sem receber os ordenados? Não trabalham. Assim como os empregados da Pomar não podem trabalhar sem haver ordenado. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós devemos, seguindo as regras estritas e implantadas há 2 anos atrás pela Fundação Macau. Não concordo com essas regras, porque dizem que aquilo que vocês pediram para gastar, se não gastarem, têm que devolver. Eu acho que está tudo muito mal. Eu acho que está mal por uma razão muito simples. Repare que os subsídios que o governo concede às outras entidades, não é? Oficiais, não é? E privadas. Olha, eu vou citar o caso, por exemplo, o subsídio que o governo dá à companhia de autocarros. O governo está a apoiar as companhias de autocarros com um grande subsídio, né? Daí a razão porque as companhias de autocarros está a florescer, de 1 passo para 2, 2 passos para 3, não é? Porquê? Porque tem um subsídio, vive dos subsídios, né? Ora, o governo dava-lhe uns subsídios e eles recebem o subsídio e cobram o dinheiro e depois chegam no fim do ano têm as suas receitas. Ganhou mais, quanto ganhou, não interessa, não é? Mas não tem que devolver. Se sobrou, não devolve. Nunca devolveu, que eu saiba. E porquê que, em relação a certas instituições privadas, que é o nosso caso concreto, que aquele dinheiro que nós sobramos, tínhamos que devolver. E se não devolver, ele acha que isto está mal. Porque se não houver o dinheiro que nós poupamos, portanto, uma medida austera, uma gestão com austeridade, eu acho que é uma gestão inteligente. Portanto, havendo saldos, nós devemos pôr de parte. E foi com isso que nós fizemos o nosso fundo de reserva. E é com esses fundos e são com esses saldos que nós estamos a sustentar o ano este ano. Ora, imagina se não houvesse saldo, nós devíamos ter fechado a porta e voltaria a abrir em abril, né? Da parte do secretário não recebemos nenhum subsídio ainda. Já estamos em maio. Portanto, há qualquer coisa aqui que não funciona. Eu acho que não. Eu acho que sim. O que é que não está bem, não sei. Eu sei que não funciona. Mas em relação às outras instituições, eu vejo, por exemplo, a Caritas. A Caritas é para cima de 40 milhões de patacos. E as outras instituições também. E porquê que a Pomar só recebe umas migalhas e ainda está cheio de problemas? Explicar aqui, explicar acolá, e porquê que foi gasto aqui, não foi gasto acolá. O dinheiro está lá. O dinheiro, se não está nos saldos, está no fundo de reserva. E porquê que não podemos constituir um fundo de reserva? Mas a relação da Pomar com o governo parece ser boa. A relação é boa e convinha que fosse boa. Eu acho que o governo só tem a ganhar se as soluções se mantiverem boas, né? E também nós temos a ganhar se mantivermos uma relação boa com o governo. Nós não queremos entrar em atritos com quem quer que seja. Agora, eu acho que deve haver uma certa reciprocidade, né? O governo deve trabalhar de forma a criar condições para que instituições como a Pomar, não digo só a Pomar, e os semelhantes à Pomar, tenha condições para continuar, né? Para ter uma continuidade, né? Porque nós estamos a trabalhar para o povo. Se existe alguém em Macau que trabalha para o povo, eu acho que são os dirigentes da Pomar. Nenhum dirigente da Pomar recebe um tostão. Só os seus funcionários que recebem. E mais, mesmo os funcionários que ganham, digamos, há um dinheiro na Pomar, ganham uma migalha. Por quê? Porque não podemos pagar mais. Em função daquilo que recebemos, nós bem gostaríamos de poder pagar mais, mas não podemos. Porque não temos dinheiro para pagar mais.
a enfermeira ganha muito menos que ganhava no Kiambu. A médica que está ali a trabalhar ganha muito menos que devia ganhar no hospital Ponte São Januário e no Kiambu e etc. Da parte do administrativo, os funcionários estão lá a trabalhar, mesmo ganhando menos, porque são pessoas que gostam de ajudar os outros. Mas em relação aos dirigentes, não ganham um tostão. Portanto, são pessoas que efetivamente estão a trabalhar para o povo e com um intuito único, não é? Para benefício da comunidade aposentada. Quantos sócios tem a Apomac neste momento? Neste momento temos cerca de 1000. E é possível ou está, digamos, bloqueado? Nós temos que parar. Nós, aliás, já suspendemos a inscrição dos associados porque não temos espaço para isto. Não temos espaço, não temos meios humanos e com receio de não poder ter até recursos materiais, de dinheiro para poder suportar, não é? Porque há despesas a fazer. Temos neste momento 300 associados com mais de 80 anos de idade e não pagam cotas. Jorge, neste momento quais são os principais problemas? As estatísticas apontam de que Macau daqui a alguns anos será uma sociedade ainda mais idosa, porque é assim que tudo caminha. Há hoje grandes problemas, fala-se muito em lares na Ilha da Montanha, em Zeboy. O governo tem uma política de apoio ou há aqui também algo que falta? Bem, que eu saiba, o governo deve ter alguma política em relação a lar de idosos e etc. Mas eu por acaso não comungo daquela ideia, pelo menos ou daquela política que se deve criar lá de idosos por outro lado da fronteira, né? De Chihuahua ou mesmo na Ilha da Montanha. Eu acho que os idosos deviam estar junto da sua família e se tiver que estar junto da família, devia estar em Macau, não é? E não devia estar noutra parte. Eu entendo que deviam estar todos aqui em Macau. Embora, eu sei, porque o governo pensa do outro lado. Porque, primeiro, por causa do espaço físico, né? Segundo, porque a vida é mais barata, né? Mas não estou muito de acordo em relação a esta política. Eu acho que os idosos deviam estar aqui em Macau. E temos espaço para tanto. Repara que aquelas 4 grandes parcelas que vão ser construídas no mar, ou melhor, ocupar o mar, uma já está feita, ainda temos mais, não é? Que já foram aprovados pelo Governo Central. E agora, eu acho que nessas parcelas deviam reservar-se determinada área ou espaço para lares de terceira idade, para os seniors, os cidadãos sénios, não é? Que existem em todo lado. E a tendência, como o Gilberto disse, tende a aumentar, porque a vida, digamos, a expectativa de vida, digamos, de uma pessoa hoje ultrapassa os 76 anos. Ao nível das pensões, é necessário aumentar as pensões? Hoje as pensões são muito baixas para aquilo que é o custo de vida em Macau. Bem, falar de pensões, eu acho que devemos referir às pensões de velhice, ou seja, as pensões que o governo está a pagar a todos. Não quero referir tão somente as pensões em relação à função pública. As pensões em relação à função pública, o governo, por acaso, tem estado a aumentar periodicamente. Quando se aumenta ou atualiza a função pública, a classe ativa, também tem-se lembrado da classe inativa, sob proposta da própria Apomac. Mas eu creio que, em relação às pensões que se concede a toda a gente, pensões de velhice e etc., eu penso que o governo deve aumentar. Portanto, aquela pensão que foi dada outrora, que subiu até 3.000 patacas, eu acho que 3.000 patacas já hoje não dá para viver, né? Dada a carestia de vida e a inflação galopante que se verifica em Macau. Portanto, eu penso que o governo deve aumentar 1.000 patacas, deve dar 4.000 a cada um, não é? E não 3.000. E o resto também, eu acho que todo e qualquer subsídio e pensão o governo deve aumentar, porque nós somos um governo, um território muito abastado. Jorge, foi durante anos deputado. Como é que olha hoje para a Assembleia Legislativa? Bem, eu hoje, por acaso, antes de sair da casa, eu ouvi um pouco do noticiário e rapidamente vasculhei um outro jornal. E o que é que eu deparei? Deparei que, eu não quero referir nomes, mas que há uns deputados que tiveram a lata de dizer que não conhece bem o diploma que estava em discussão e que gerou muita polémica, que é o diploma de garantias, não é?
Ou há uns deputados que disseram que eu não conheço bem o diploma, outros dizem que eu não percebi bem aquela parte da imunidade, agora que eu estou a ver melhor, quer dizer, ou seja, afinal os deputados são deputados ou não são deputados? Se são deputados, quando recebem os projetos ou as propostas, eu acho que têm só uma única obrigação, é ler aquilo de fio a pavio e anotar aquilo que ele deve comentar, o que deve contra-argumentar, o que deve ser melhorado. Aliás, era isso que eu fazia no passado, quando eu estive naquela casa. Mas essa experiência do passado também, eu acho que é interessante, porque de facto, já naqueles tempos, quando eu andava aí naquela casa, eu via meus colegas traziam, portanto, os projetos, as propostas recebidas, distribuídas, né, a cada um de nós. Quando se discute aquele diploma naquele dia em especialidade, o que é que eu reparei? Muitos dos meus colegas de então nem sequer folheou aquele projeto, ou seja, como recebeu, como trouxe e ficou na secretária ou na mesa, e via-se mesmo que a pessoa nem sequer folheou aquilo, porque nem sequer havia, não havia sinais de que foi folheado. Portanto, eu hoje, quando ouvi aquela declaração, eu comecei a falar para os meus botões, de facto, não mudou nada. Ou seja, se mudou para pior, né? Porque pessoas bem informadas diziam que não estudou bem, não viu bem, não sabia que era assim, então mais valia deixar aquela casa. Não é estar ali. Jorge, esta semana foi uma semana agitada. Como é que o Jorge acompanhou e que leitura é que faz de todo este processo? Num diploma que tinha já sido aprovado na Generalidade, que passou pela Comissão, que estava prestes a ser aprovado definitivamente, estava agendado para terça-feira. Depois, desde domingo, houve uma série de acontecimentos até à retirada do documento. Bem, eu sinto-me triste. Como cidadão sénior de Macau, que já vivi muito, né? Eu fico muito triste. Eu tenho pena de que tudo isto tivesse sido acontecido. Repare que o chefe tem estado muito retraído, não é? Resguardado talvez, né? Para não cometer muitos erros, né? E procura resguardar-se muito bem, não é? E faz sempre consulta para isto, para aquilo, né? E chega quase no fim deste primeiro mandato, comete um grande gafe, e um gafe de grande tamanho. Portanto, eu acho que foi um deslize político grande e que o governo deve aprender com esta lição. E o que eu posso dizer é que, de facto, as pessoas os estrategas deste projeto, não sei quem são, mas o que posso dizer é que são estratégias que não valem nada. E o seu chefe acreditou nessas estratégias, eu acho que é melhor despedi-los. Portanto, são estratégias que não valem nada. Portanto, o timing... absolutamente incorreto o timing. Nem é bom falar do timing, né? de apresentar o projeto. Eu não li este projeto, por acaso, mas o projeto em si, por aquilo que eu vi na imprensa, é aquela questão de imunidade. Eu pergunto, por que é que há que criar uma situação de imunidade política para determinados políticos? Eu acho que isto é completamente descabido. Eu acho que isto nem é bom pensar. Quer dizer que amanhã o chefe se lembrar de acordar mal dispor, dar um tiro numa pessoa e mata uma pessoa e ele ainda goza de imunidade? Eu não sei até que ponto isto vai, não é? Eu não li. Eu estou se calhar estou a exagerar. Mas a verdade é que eu acho que ninguém deve ter essa imunidade. Eu penso que um bom governante não deve resguardar-se com este tipo de imunidade. E mais, eu penso que os governantes de Macau, eu não acredito que aquela teoria de alguém, eu ouvi alguém falar, porque assim não atrai talentos para o governo. Eu acho que isto é estupidez. Eu creio que se todo e qualquer indivíduo, seja do setor público ou do setor privado, e particularmente do setor privado, se for convidado a ocupar um cargo
digamos, de secretário ou mesmo de chefe, eles nem pensam duas vezes. Nem vão pensar duas vezes. Eles dão logo um salto e aceitam logo o cargo. Eu acredito que... Eu conheço pessoas de Macau, né? Porque é um cargo de prestígio, né? São cargos de muito prestígio. E as pessoas que são convidadas são pessoas que, naturalmente, já têm uma certa experiência de vida, são pessoas que já estão mais ou menos, digamos, têm uma vida já feita e, não digo muito abastada, mas que já deve estar abastado. Mas, Jorge, esta compensação financeira que também se fala e que também estava na origem deste diploma, justifica-se? Deve haver, no fim... Eu acho que não justifica. E para mais com aquele valor, não é? Eles estão a escudar-se agora com o Dr. Francis Tam, coitado do Francis Tam. Estão todos a defender-se porque é o Sr. Francis Tam que precisa. Agora, se vocês forem perguntar ao Francis Tam, se calhar ele vai dizer que não precisa, mas é que ele não pode dizer isto, né? Ele, coitado, ele nem pode dizer, olha, eu dispenso isto, né? Porque se fizeram aquilo à medida para ele, não sei se ele teria sido consultado, mas eu acho que aquilo tudo eu acho que é enganador. Eu não acredito que o Sam Francis Tam precise daquela compensação para viver para o resto da sua vida, não é? Agora, serviram-se disto, serviram. Eu tenho pena do Dr. Francis Tam. Agora, eu não acredito que este diploma é feito para ele, porque para começar, os funcionários, o resto do secretário são todos funcionários. O chefe daqui mais 5 anos, o chefe sai, o chefe também é uma pessoa abastada. Nós conhecemos o chefe, a família do chefe é uma família abastada em Macau, não é? Por conseguinte, eu acho que não são precisos mais 5 milhões ou mais 6 milhões é que ele precisa para viver ou para sobreviver. Né? Eu se calhar precisava. Mas essas pessoas, por amor de Deus, todos nós conhecemos quem são essas pessoas. Portanto, não há manobra para que, como diz o chefe ontem, ou como disse o chefe no dia que anunciou a retirada, que o diploma seja aprovado ainda neste mandato. Eu penso que o chefe vai pôr isto na gaveta e fechar de 7 chaves. E o chefe não é tão burro que não perceba desta situação, né? Eu acho que o chefe não quer falar mais desse assunto. Eu não acredito que este assunto venha à baila. Pelo menos se ele continuar a ser o chefe. Portanto, tudo indica que ele vai ser o nosso chefe por mais 5 anos. Não acredito que ele vai desenterrar este projeto. Eu não acredito. É que repara que este assunto é um assunto muito delicado. Gerou não só polêmica, repara que a manifestação que teve lugar e não aconteceu por acaso. Eu acho que isto tudo tem por detrás o seu quê, não é? Há que saber depois, mais tarde ou mais para adiante, saber como é que aconteceu e como é que foi. Portanto, tudo isto tem muita semelhança com aquilo que aconteceu em Taipei e é tudo muito semelhante com aquilo que vai acontecer em Hong Kong, não é? Por isso, e Macau também serviu-se disto como um mote para fazer o cerco daqui, cerco da acolá. Estas coisas, cercar aqui, cercar acolá, eu acho que tem a mão de alguém, não é? Agora, não sei se esta mão é para o bem do território, se é para o mal do território. Portanto, tudo isto temos que ter um certo cuidado. Eu penso que o governo... Ficou surpreendido com o número de pessoas que veio para a rua? Fiquei, tanto sim que eu, sinceramente, não sei quantos, mas eu sei que o número foi grande, não é? E para mais, repara que o número que apareceu, não só olha para a cara daquelas pessoas, não são aqueles velhinhos do passado, que costumam marchar para aqui e para acolá, e o vestido daquelas camisolas, não é? São pessoas muito jovens, muito novas. Portanto, isto se trata mais de um movimento estudantil que é muito semelhante àquilo que se passou em Taipei. Portanto, eu acho que o governo deve ter essa sensibilidade política, este faro político para perceber o que poderá acontecer em Macau. Portanto, toda aquela harmonia, aquele conceito de harmonia, aquela filosofia, digamos, de harmonia e de estabilidade que tem estado a falar no passado e no presente, eu não sei se nós poderemos ainda dizer e poder viver em harmonia e em estabilidade. Há aqui um novo fenómeno. Podemos dizer que as pessoas vieram para... Eu acho que sim. Eu acho que há um novo fenómeno, mas é que este novo fenómeno não quer dizer que seja um fenómeno positivo. Sendo residente, nato e criado em Macau,
pode não ser até um fenómeno muito positivo para as pessoas que queiram deixar aqui os ossos. Eu tenho receio que seja um fenómeno que é que tenha outras intenções por trás. Eu não tenho essa certeza. Mas é bom ponderar sobre esses aspectos todos, não é? E, portanto, se quer que Macau seja um território, uma comunidade, digamos, estável e harmoniosa, há que ter uma certa cautela quando se lida com estas situações. Jorge, há aqui também muito descontentamento. Este foi apenas o motivo para o descontentamento que as pessoas têm. Vimos, de facto, muito jovem nas manifestações que, se calhar, vivem hoje o problema da habitação e outros problemas que existem. Começa a haver aqui uma série de focos e as pessoas começam a manifestar-se porque estão, de facto, descontentes. Bem, a questão digamos, descontentamento em todas as sociedades existe. O descontentamento não só existe em Macau, como existe na Tailândia agora, mesmo em Singapura e talvez na Malásia e etc. Né? Existe em todo lado. Em Macau também existe. Nós sabemos quais são os descontentamentos e eu penso que o próprio governo sabe, não é? Bem quais são os descontentamentos da população e eventualmente da classe mais nova, mais jovem. Ora, o governo de facto não tem enfrentado estas situações digamos, com rapidez, com coragem, e por isso que deixou andar, deixou arrastar, não é? E este mote foi aproveitado para criar uma situação de certa desestabilização para o território. Agora, não é só da habitação. Eu creio que também na área da saúde, não é? É uma área que o governo deve melhorar e muito. Quem vai ao nosso hospital sabe bem como é que aquilo funciona, né? O nosso hospital está a funcionar muito mal, mas mesmo muito mal. Falta de tudo, né? Não falta dinheiro, mas falta o resto, né? Agora, isto aqui é mau. E aquele hospital que está projetado para as ilhas, e nem sei quando aquilo vai começar e quando aquilo vai acabar, né? Portanto, o Hospital das Ilhas, aquele complexo hospitalar das ilhas, tem lá um desenho muito bonito, né? Está lá um painel, mas se calhar vai ser inaugurado daqui a 5 anos, né? Para fim de mandato de Xu Sayon, este processo é um processo mau? Bem, até pode ser um processo bom, hein? Porque, repara, se ele, nos primeiros 5 anos, por qualquer razão, não fez aquilo que devia ter sido feito, ele agora vai ter que provar à população daquilo que ele é capaz. Se ele agora tem que mostrar a sua capacidade política, intelectual, não é? Toda a população, daquilo que ele é bom. E eu sei que ele é bom, pelo menos na área da saúde, ele é formado naquela área, não é? E também é bom noutras áreas. Não é? Ele esteve à frente do serviço, digamos, do secretariado de Social e Educação e etc. Eu penso que é a pessoa que compreende e percebe a situação de todas estas áreas. Agora, ele agora vai ter que provar, como eu disse, agora ele não pode adiar, ou seja, tem estado a adiar, com aquelas consultas públicas para isto e para aquilo, consulta para aqui, consulta para acolá. Mas às vezes até eu acho que consultas são até para atrasar ou protelar, não é? Ou querer protelar este ou aquele assunto. É mais para adiar do que fazer uma consulta propriamente dita para começar a trabalhar, não é? Portanto, talvez não é bom fazer tantas consultas, não é? E só se deve fazer consultas quando houver necessidade de fazer consulta, né? E não faz consulta para tudo e mais alguma coisa, né? Eu acho. Há aqui alguma possibilidade? Esta semana um dos analistas de Macau veio dizer que Pequim podia começar a pensar numa via alternativa ao chefe. O Jorge acha que é possível que isto possa ter alguns efeitos políticos na perspectiva dos candidatos? Bem, eu não acredito muito a esta boca, francamente. Não. Eu não acredito. Eu penso que até este momento ninguém em Macau, cidadão de Macau, teve a ousadia ou então a oportunidade de publicamente assumir a sua candidatura para o cargo de chefe executivo. E de resto, o próprio chefe já anunciou em tempo oportuno que ele vai.
Ora, o Dr. Choi Sang-wan, quando diz que vai, eu suponho que já tirou, digamos, a margem de manobra a muita gente. A menos que ele cometa um erro ou um gafo extremamente grande, que talvez pudesse dar a volta a isto. Mas não estou a ver. Esta manifestação, embora fez algum eco e etc., mas não foi o suficiente para que ele vai se retirar da corrida. Até porque ele foi inteligente, suficientemente inteligente, e teve, digamos, a humildade, a modéstia de reconhecer o erro e retirar o projeto, ou a proposta, não é, da Assembleia. E eu acredito que ele vai enterrar aquele assunto para sinadia, não é? E eu acho piada é que o governo de Macau, muitas vezes, tende a copiar, digamos, as coisas de outros países. Eu acho este diploma, por exemplo, este de garantias, eu penso que eles teriam copiado parte, não digo no seu todo, da legislação portuguesa. E nem tudo o que se acontece e passa em Portugal é bom para nós. E também, porque eu pergunto, porquê é que não copia, por exemplo, as coisas de outros países mais envolvidos? Por exemplo, eu vejo, por exemplo, os países nórdicos, não é? E mesmo a Inglaterra, não é? Eu vejo, por exemplo, os deputados do parlamento inglês. Os deputados ganham mal, ganham muito pouco, não é? Enquanto que o deputado de Portugal ganha bem, né? Viver bem em Portugal só se for um político. Ora, um político na Inglaterra não se vive bem. Mete-se num metro ou viaja de transportes públicos. Portanto, os países mais desenvolvidos, dos países nórdicos, da Inglaterra e etc., eu acho que são esses países que nós devemos copiar. Portanto, são países que, de facto, oferecem-se, pessoas mais evoluídas, que se oferecem e que se prestam a trabalhar para o povo. Mas agora, nós estamos a copiar países com uma política muito... Eu acho que são políticas retrógradas, não servem, não é? Para a nossa comunidade. Faz um balanço positivo deste primeiro mandato? Do chefe? Sim. Bem, eu creio que, de certa forma, foi positivo. Né? Não houve grandes, digamos, problemas. Surgiu agora este, não é? Mas este também é um problema que eu me disse que já está ultrapassado, a questão da habitação está a andar, não é? Embora não com aquela rapidez do desejo da população, ou de todos nós, não é? A questão de saúde já mexeu numas coisas, temos uma unidade de emergência mais bonita, não é? Não sei se está bem apartechado, não está, nunca lá fui. Eu sei que há falta de recursos humanos. A questão dos casinos vai bem, não é? Os cofres do território, aliás, quando o território tem muito dinheiro, ou seja, quando a economia está boa, está saudável, ninguém diz mal do chefe, né? Todos têm a barriga cheia, só falam bem do governo, né? E ainda por cima, todos os anos recebem mais qualquer coisa, né? E aquela compensação pecuniária, todos os anos aumenta um bocado e as pessoas ficam todas muito alegres, né? Portanto, eu penso que a população de Macau, grosso modo, né? E eu, inclusive, eu acho que o chefe fez bom trabalho. Merece um segundo mandato? Eu creio que sim. Eu acho que merece um segundo mandato, até porque, como eu disse, eu não acredito que vai aparecer um outro indivíduo que é capaz de competir com ele. Mas é preciso mexer no governo. Aliás, ele próprio já admitiu isso. Bem, eu disse, né? Aliás, eu tinha dito isto no passado, que este governo... Não é que a sua equipa seja boa ou má, eu não quero falar bem ou falar mal das pessoas, não quero referir qualquer nome. Toda a equipa está desgastada. Nenhuma parte do mundo uma equipa pode ficar para além dos 10 anos, nem na China, nem na América, nenhuma parte do mundo. Em Macau aconteceu, uma exceção em Macau. Aconteceu uma coisa diferente. As pessoas estão desgastadas, as pessoas já não têm criatividade. As pessoas já deram aquilo que deram. Aquela cabecinha já não sai mais nada. Se vamos perguntar àqueles secretários, aquela cabeça dele já não pode sair mais nada, porque tudo aquilo que ele tinha pensado e idealizado há 10 anos atrás já está tudo cá fora. Portanto, não tem inovação, não tem criatividade, já está cansado. Portanto, eu acho que devem substituir toda aquela máquina. E não só os secretários.
Mas também os diretores de serviço. Alguns diretores de serviço também deviam saltar fora. Dar lugar a mais jovens. Portanto, não é só falar de rejuvenescer, reformular. Para reformar tem que dar chance, oportunidade para os mais novos, não é? Para eles testar essas pessoas. Jorge Fão, obrigado por ter vindo à Rádio Macau. Olha, obrigado Gilberto. Obrigado, boa tarde. Regressamos na próxima semana com um novo convidado. Rádio Macau Entrevista.